dizer: Deus, Deus de aliança, Deus, Ele não é homem, Deus que não. Tudo pode passar e passa, irmãos. Tudo pode passar, tudo pode mudar. Fecha os teus olhos. Pense um pouquinho agora, em alguns minutos, em promessas de Deus na sua vida. Não cante por cantar, não adore por adorar, não libere palavras por liberar. A Bíblia diz que nós devemos fazer todas as coisas com entendimento, orar com entendimento, adorar com entendimento, cantar com entendimento, para que o nosso espírito não fique sem fruto. Tem que ser frutífero aquilo que nós estamos fazendo aqui agora. Nós não estamos passando só um tempo, alguns minutos antes de uma palavra. Não, Deus já está ministrando ao nosso coração. Deus já está aqui nesse lugar ministrando ao seu coração. O Senhor está falando conosco que Ele é Deus que cumpre o que promete. É possível que você tenha promessas no porão da sua alma, do seu coração, lá já empoeiradas, escondidas, algumas quem sabe até esquecidas. Mas a palavra de Deus diz que Ele não é homem para que minta, Ele não é filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele diria alguma coisa e não cumpriria? Diz o texto sagrado, acaso Ele prometeria e não cumpriria? Ele é Deus para cumprir. Ele é Deus para cumprir. A palavra de Deus diz: passarão os céus e a terra, disse o nosso Senhor, mas as tuas palavras jamais passarão. Deus, são tantas promessas e palavras que o Senhor tem ministrado nesse lugar, aqui nessa igreja, aqui nesse salão. Domingo, segunda, quarta, sexta, são tantos os dias, tantas mensagens, tantas palavras, tantas promessas, e todas elas têm o sim de Deus para a minha vida. Todas elas têm, Senhor, o teu favor, o teu amém. Em todas o Senhor deseja bater o martelo em meu favor, me dando ganho de causa. Isso alegra o meu coração, Senhor, porque o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. É verdade, Deus, o Senhor precisou dizer a Abraão, mesmo depois de ter feito a ele promessa: sai da tua tenda, sai desse lugar que limita a tua visão e que faz com que você não consiga enxergar o que eu tenho para você. Pode ser um lugar de, não necessariamente físico, mas um lugar de incredulidade, um lugar de desconforto, um lugar de comodismo. Sai da sua tenda, olha para os céus, Abraão, conte as estrelas, se é que as pode contar. Isso é o que eu tenho para você, é a promessa que eu lhe fiz. Assim será a sua descendência, assim será a sua descendência. Você não vai conseguir contar os milagres de Deus na sua vida, não vai conseguir numerar as bênçãos, as conquistas, as vitórias de Deus sobre você. Ah, Deus maravilhoso, é o Deus que promete, que hoje te faz lembrar que tudo que Ele promete, Ele cumpre. Tudo que Ele promete, Ele cumpre. Verdade é que nós enfrentamos lutas, irmãos, batalhas. Satanás tenta desanimar a muitos, entristecer a muitos, ferir a muitos. Está escrito: ferirei o pastor, as ovelhas se dispersarão. Uma pessoa ferida é sinônimo de promessas dispersas. E nós não podemos andar feridos, nós não podemos andar com o coração entristecido. É preciso que você levante a cabeça e olhe para o céu, e você conte as estrelas, que você mantenha os olhos no Senhor, na promessa, na palavra, naquilo que Deus disse que lhe daria, que lhe faria. Ele vai fazer, Ele vai cumprir. Ele é Deus para fazer isso na sua vida. Você crê nisso? Você pode levantar as suas mãos aí onde você está, em nome de Jesus. Levante bem alto as suas mãos para Ele. Levante bem alto as suas mãos para Ele. Deus de aliança, Deus de
mais tua palavra, toda tua palavra. Diga mais uma vez: Deus de aliança, Deus de grandes promessas, Deus que não é homem pra tudo pode passar, mas bom dia. Agora sim, né? Sejam bem-vindos à casa do nosso bom Deus. Eu espero que você esteja bem, mas eu sempre digo aqui o seguinte, né? Se não tiver, vai ficar, em nome de Jesus. Você decidiu estar no lugar certo e na hora certa. Eu sinceramente acredito que o Senhor Deus está nesse lugar. Eu não posso mentir para você, não posso dizer assim, isso é certeza de que vai dar tudo certo para você. Bom, vai depender muito da sua resposta, vai depender muito da sua participação, vai depender muito do seu comportamento em meio à presença de Deus nesse lugar, amém? Em meio à ministração da palavra de Deus. Eu penso até e creio que nisso está a palavra avivamento. A gente fala às vezes de avivamento, ou escuta falar de avivamento, e a verdade é que avivamento nada mais é do que a resposta que um grupo de pessoas dá a uma visitação da parte do Senhor. Então eu acredito que Deus está nesse lugar, eu não tenho dúvida disso. Mas a maneira como nós vamos responder à presença de Deus nesse lugar será determinante para saber se nós teremos ou não uma presença de Deus maravilhosa nesse lugar. Amém, pessoal? Então oro a Deus realmente para que essa presença alcance o seu coração. Eu tenho hoje uma palavra que eu vou chamar assim de palavra 2 em 1. Palavra 2 em 1 é porque eu estava aqui ontem na igreja, na oração que a Camila estava fazendo, e na oração Deus também tratou bastante comigo na palavra que ela ministrou ontem na oração, no projeto Mães de Joelhos, Filhos de Pé, e nós ouvimos um pouco sobre a importância de você servir a Deus com o coração inteiro. Interessante, eu estava comentando com ela ontem à noite, né, antes de dormir. Eu disse, poxa vida, você pregou a palavra que eu ia dar domingo, hein? Caramba, assim não dá, desse jeito não tem condição. Mas é uma só carne mesmo, né? Mas é interessante como Deus faz as coisas, né, pessoal? Como Deus trabalha e... Então, o que eu vou fazer com vocês hoje aqui, enquanto eu orava ontem? Eu quero falar um pouquinho sobre a importância de você ter um coração voltado para o Senhor. E quero te mostrar a importância disso. E com base nisso, também quero te fazer um convite. Amém? Amém? Então você vai abrir a sua Bíblia em Mateus. O capítulo é o de número 22. E aí nós vamos com calma, vamos deixar o Espírito Santo fazer a obra, né? Mateus 22. Mateus 22. Eu vou ler e nós vamos orar, pedindo que o Senhor trate conosco. 22, verso 36. 22, 36. Eu vou ler do 36 até o 40. E então nós vamos fazer uma oração para Deus nos visitar aqui, em nome de Jesus, com a palavra, amém? Então vamos lá, se você quiser ler comigo, você fica à vontade, né? O 36 diz assim: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Vamos fazer uma oração? Sentado, diga: Senhor Jesus, ajuda-me a cumprir
os teus mandamentos, a tua palavra, andar na tua presença. Fala comigo nesta manhã, meu coração é teu, eu entrego a minha vida ao Senhor, e o Senhor tem liberdade para trabalhar em mim e através de mim, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir o Senhor, glória a Deus. Deus vai trabalhar. Obrigado, irmãos. Irmãos, eu quero começar aqui a mensagem de hoje com essa pergunta, no 36 diz assim: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Isso é uma boa pergunta. Ainda mais nos dias de hoje, vou te explicar por quê. Onde é muito comum as pessoas, eu já ouvi várias vezes, sendo pastor, as pessoas me procuram às vezes para perguntar: pastor, tem tanta coisa na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, são tantas as proibições, tantas as ordenanças, tanto do faça isso, não faça aquilo outro, faça isso ou deixe de fazer aquilo, isso aqui pode, isso aqui não pode. Então a dúvida de muita gente é, afinal de contas, o que é que vale? O que tem que ser cumprido ainda nos dias de hoje? O que precisa ser respeitado? O que ainda precisa ser observado para nós hoje aqui? É uma boa pergunta essa. Chega alguém e faz essa pergunta para Jesus de uma maneira um pouco diferente, mas a pergunta é essa: Senhor, qual é o mandamento mais importante? Qual é a coisa, a direção mais importante? Qual é a ordenança na Bíblia Sagrada? E a Bíblia é grande, irmão, tem muita coisa aqui para a gente cumprir e respeitar. Mas qual é a coisa mais importante na Bíblia Sagrada? Não é uma boa pergunta? E feita para a pessoa certa, para Jesus. E Jesus responde no verso 37. Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Aí ele também continua dizendo que esse é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a esse, é amar o próximo como a ti mesmo. Os dois mandamentos têm amar, né? Os dois grandes mandamentos têm amar. E aí o 40, ele finaliza dizendo: desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. A Bíblia toda se resume nesses dois mandamentos. Verdade? É. Não, pastor, mas tem não matarás. Mas se você ama o próximo, você vai matar o próximo. A Bíblia diz que não pode furtar, mas se você ama o próximo, você vai furtar o próximo. Então tudo o resto depende dos dois. E dos dois eu quero explorar o primeiro e o maior deles. Qual é o primeiro e o maior deles? Vamos para o 37. Disse-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Vamos de novo? Diga: eu preciso amar o meu Deus de todo o coração, de toda a minha alma, de todo o meu pensamento. Dessas três coisas, para não virar vigília hoje, eu vou escolher só a primeira frase, e dela vai virar o culto de hoje. Você vê que o negócio aqui, a palavra é linda, né, irmãos? Então, de todo o coração, de toda a alma, de todo o pensamento. Esse é o primeiro grande mandamento. Das três ordenanças aqui, nós vamos pegar a primeira. Eu preciso amar a Deus de todo o meu coração. Vamos repetir isso? Diga: eu preciso amar a Deus de todo o meu coração. Não é de coração, é de todo. A palavra-chave aqui é todo. E o diabo sabe disso. E agora eu quero explicar a você a importância do tema. É por isso que todos os dias, eu não sei se eu estou sendo pessimista demais, mas já comecei e vou terminar. Todos os dias Satanás tenta sujar o nosso coração. Ou ele usa uma circunstância, ou ele usa uma pessoa, ou ele usa uma adversidade, uma batalha. Todos os dias. Talvez você diga: não, pastor, não, graças a Deus, tem dia que eu entendo isso. Mas é uma guerra, é uma batalha. E é uma batalha por um espaço no nosso coração. Entende o que eu estou falando? Por quê? Para Satanás, não é interessante apenas a luta
do diabo não é apenas ter todo o seu coração. Para o diabo, irmão, ter um pedaço dele, basta. Já que o mandamento é que nós devemos amar a Deus de todo o coração, então não há que se falar em nenhum espaço para o inimigo. A Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Não tem que ter uma brecha, não tem que ter nada do inimigo. Não, eu amo a Deus, mas tem aqui um espaço, um porão no meu coração, tem uma vala, tem uma fissura, tem aqui uma porcentagem que eu dedico ao inimigo. Está amarrado em nome de Jesus de Nazaré. A Bíblia diz, todo o coração. Todo o coração. Todo o coração. Você pode repetir só mais uma vez? Todo o coração. Para mim ficou muito importante ontem e validado quando eu estava ouvindo a palavra aqui ontem. Eu disse, Jesus, é verdade. O meu coração precisa ser teu, Senhor. Porque ontem foi ministrado aqui sobre a importância de você ser feliz no dia de hoje. E às vezes, se o seu coração não estiver bem, como é que você pode estar bem com Deus se o inimigo tem conseguido plantar no seu coração um sentimento que não vem do Senhor, uma ideia que não vem do Senhor? A Bíblia diz que as saídas da vida procedem do coração, Provérbios 4, 23. Você pode pôr Provérbios 4, 23 para a gente? Você lembra do versículo? Só para você ler aqui, com um dos versículos mais importantes de toda a Bíblia. Provérbios 4, 23 diz, lê comigo aí agora, sobretudo o que se deve guardar, guarda a tua carteira, tua bolsa, guarda o quê? Guarda o teu coração, porque dele procede a saída que você precisa. Deus tem uma saída para você, Deus tem vitória para você, e Deus vai plantar isso no seu coração. Agora, como é que você acha uma coisa num lugar sujo? É muito mais difícil. Como é que se encontra algo num lugar bagunçado? É muito mais difícil. Então, qual que é a missão de Satanás? Bagunçar o seu coração, sujar o seu coração, macular o seu coração e fazer com que as promessas de Deus lhe fiquem meio que confusas, obscuras, e você já não sabe, fica todo cheio de sentimentos à flor da pele. Isso tudo é maligno para você perder a sua bênção, a sua vitória, e Deus está plantando a saída para você no seu coração. Então, você precisa guardar o seu coração, porque você precisa dele para amar a Deus com intensidade, com toda a sua força e de todo o seu coração. A coisa fica um pouquinho mais séria quando a gente lê 1 Samuel 16, estou te preparando para entrar no motivo da mensagem de hoje. Aí eu te dou a palavra mesmo, já estou pregando, lógico, né? 1 Samuel capítulo 16, você pode abrir a sua palavra lá, sua Bíblia. Versículo de número 6. 1 Samuel 16, 6. Samuel, sacerdote, está em busca de um novo rei. Desde pedidinho assim, na escolinha dominical, quando eu ia na escolinha chamada Cordeirinho de Jesus, imagina um negócio desse, Cordeirinho de Jesus, eu ouvi essa história. Então a historinha nós conhecemos, eu quero que você entenda o princípio dela, amém? Samuel está em busca de um novo rei. O rei da época era Saul, Saul não estava bem. Então Deus fala para Samuel, sacerdote de Deus, enche o teu vaso de azeite, porque eu vou ungir outro no lugar de Saul. Então Samuel começa a sua busca para ungir um novo rei. Ontem, quando eu li esse texto, o Espírito Santo falou assim no meu coração: se o Senhor estivesse passeando aqui no nosso meio, será que eu poderia ser ungido? Eu disse, é verdade, né, pastor? Se o Senhor tivesse passeando, pois é, e Ele está. E Ele deseja ungir-nos, ungir a nossa vida, derramar o óleo do Espírito Santo sobre nós. Mas eu percebo, com base nesse texto, que não é qualquer pessoa que pode ser ungida. Não é qualquer pessoa que pode receber unção do alto, sobre a cabeça. Não é. Quando ele chega na casa de Jessé, Jessé tinha, além de Davi, outros 7 filhos. E Davi era o menor, o caçula. Era o mais improvável. Deus havia dito que era para ungir um dos filhos, mas não tinha dado nome.
Só deu a pista. Samuel chega, e quando Samuel vai até a casa de Jessé, então ele avisa Jessé a missão. Então Jessé, lógico, como pai, eu também ficaria muito feliz. Jessé, um dos meus filhos, que honra, imagina um filho meu ser ungido rei. Então eu vou chamar os meus filhos. Ele começa do mais velho para o mais novo, do mais provável para o menos improvável. Amém, pessoal? E aí começa, no versículo de número 6, diz assim, 1 Samuel 16, 6. Sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe. Vamos falar o nome dele de novo? Eliabe. Eliabe fala muito. Ele aparece pouco na Bíblia, mas fala muito comigo. Daqui a pouco eu te explico por quê. E disse, Samuel disse, consigo mesmo, pensando, né, no coração e na mente, certamente está perante o Senhor o seu ungido. É ele. Samuel olhou e disse, rapaz, a cara dele. É ele. Olha o jeitão dele, esse cara andando assim. Esse homem vai ficar bonito, um retrato de rei com a coroa na cabeça. Tem jeito de rei. Mas Deus não é Deus de jeito. Deus não é Deus de capa. Deus não é Deus de aparência. Amém, pessoal? Deus não é Deus de aparência. Mas Samuel quase se deixa levar pela aparência. E no verso de número 7, Deus dá uma bronca no sacerdote, dizendo a Samuel, não atentes para a sua aparência, e nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Vamos parar um pouquinho aqui. Havia alguma coisa em Eliabe, que ninguém via, mas Deus via, que impediu Eliabe de receber a unção. E eu leio isso e eu balanço por dentro, meu Deus do céu, eu não quero que exista nada em mim que me impeça de receber a unção de Deus na minha vida. Eu não quero que exista algo em mim que impeça eu receber a unção de Deus na minha vida. Eu também não quero que exista algo em você que impeça que o óleo do céu caia sobre você. Porque Deus quer ungir a sua vida. Guardadas as proporções, a unção aqui era para ser rei. E a Bíblia diz que hoje Deus faz de nós reis e sacerdotes, e glória a Deus por isso. Amém, pessoal? Então Deus disse para Samuel, não. Você está olhando para a aparência dele. Ele tem tudo para ser, mas ele não é. Ele tem tudo para ser, mas ele não é. Eu não sei se você já teve uma decepção grande com alguém que tinha tudo para ser, ou parecia ser amigo, parecia ser colega, parecia ser, e aí você não é. Porque nem tudo que parece, e a gente até já aprendeu isso aqui. Então o que se segue aqui é algo que ontem ficou no meu coração. Diz assim, porque o Senhor não vê como vê o homem. Importante informação, né, irmãos? Deus não vê como vê o homem. Graças a Deus por isso. Ainda bem que Deus não vê como vê o homem, porque o homem pode ser enganado. Você coloca uma capa de crente, a pessoa olha, esse homem de Deus, muda a voz, aleluia. Ele diz, olha, o irmão é do fogo. Mas ninguém engana o Senhor. Ninguém pode maquiar, colocar uma máscara, enganar o Senhor, não dá. Podemos enganar as pessoas que estão na igreja, mas o Senhor ninguém pode enganar. Então Deus não vê como vê o homem. O homem vê o que está diante dos olhos. Aí vem a informação importantíssima. Porém, o Senhor olha para o coração. Eu sei que você já ouviu isso. Eu sei que você já conhece esse texto. Mas quando eu leio esse texto, eu fico pensando comigo, Deus, que informação seríssima, profunda. Pai, quer dizer então que o Senhor não vê como vê o homem? O Senhor não vê a aparência, o Senhor não se importa com isso. Não é que agora você vai sair relaxado, tá, irmão? Tem gente que lê o texto, você pastor, por isso que faz uma semana que eu nem entro no chuveiro. Porque Deus vê o coração. Tá, mas o mesmo texto diz que o homem vê a aparência. E você não está vivendo no céu ainda. Então você tem que tomar cuidado, sim, com algumas coisas que parecem, inclusive a Bíblia nos orienta a fugir da aparência do mal.
Cuidado, porque a aparência do mal é pecado. Você vê, não é só o mal, é o que parece mal. Não, eu não estava fazendo nada, mas parecia que estava. Está dando mau testemunho. A aparência do mal também é pecado, e a orientação da Bíblia é que você fuja até do que parece ser mal. Por quê? Porque o homem vê o que parece. E nós precisamos ganhar pessoas para Jesus. Agora, para a mensagem de hoje, vale a frase: Deus vê o coração. Então, com essa informação importante, eu penso novamente em Eliabe, penso que, quando Deus olhou para o Eliabe, já que ele não vê a aparência, como Samuel estava vendo, e quase ungiu Eliabe, Deus vê o que mesmo? O coração. Então, Deus olhou o coração do Eliabe e disse: não é esse. Esse eu tenho rejeitado. Ele perdeu a unção, porque havia alguma coisa no coração. Até rimou. Vamos de novo? Ele perdeu a unção, porque havia alguma coisa no coração. O que a gente está vendo mesmo? Por que a gente está falando sobre isso? Nós estamos estudando o maior mandamento na Bíblia Sagrada. Qual é o maior mandamento na Bíblia Sagrada? Amar a Deus de todo o teu coração. Isso aqui para a gente basta hoje. Qual que é o maior mandamento mesmo? Amar a Deus de todo o teu coração. Certamente Eliabe falhava nesse aspecto. Deus olhou o coração de Eliabe e disse: esse eu tenho rejeitado. E olhou o coração de Davi e disse: é esse. Davi é um garoto. Pode ungir, esse é o homem segundo o meu coração. E aí, irmãos, rapidamente você só olha para mim, que eu vou te contar aqui a história rapidinho de 3 reis, porque eu ainda quero dar a mensagem de hoje para você. Calma, fique em paz. Não vai virar vigília não, vai dar tempo. Todos os três primeiros reis, vou falar dos 3, rapidinho contando aqui para você. O primeiro rei foi quem, você sabe? Saul, depois de Saul. Davi, depois de Davi. Salomão, depois de Salomão. Ô pastor, aí também você já quer demais, né? Roboão, filho de Salomão. Mas vamos falar só dos 3 primeiros, são mais conhecidos. Primeiro veio Saul. Saul recebeu uma promessa de Deus, um dia a gente já estudou aqui, de que o Espírito de Deus desceria sobre ele e Deus mudaria o coração dele em outro homem. Não sei se você lembra disso, eu já li isso aqui. O que aconteceu no mesmo dia? Os sinais vieram sobre ele e Deus mudou o coração de Saul, tornando Saul um novo homem. E ele começou a profetizar no meio dos profetas. Só que, mesmo com o coração mudado, você vê que ele recebe a chance de ser um grande rei. Isso é importante a gente entender, porque senão a gente acha, Deus olhou para o Saul, não foi com a cara dele, matou o Saul e quis Davi, Deus tem preferência. Não, Deus não tem preferência. A minha Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoa. Deus mudou o coração de Saul. Saul recebeu um novo coração. E com este novo coração, oportunidade de ser fiel a Deus e adorar o Senhor e amar a Deus de todo o coração. Mas ele não o fez. Falhou nessa missão. E então o Senhor separa um novo rei, Davi. Esse a Bíblia chama de um homem segundo o coração de Deus. Porque foi perfeito? Não. O que sinceramente me deixa feliz. Eu vou te explicar por quê. Não pela imperfeição de Davi, pela queda de Davi. Mas isso me mostra que em meio às nossas dificuldades, nós podemos caminhar, nós podemos mudar, melhorar, a ponto de ter um coração segundo Deus. Isso é possível. Em meio às suas faltas, isso é possível. Em meio às suas falhas, você deve lógico, pedir perdão a Deus, mas e caminhar, meu Deus, eu não quero errar mais, eu não quero falhar, eu quero andar diante do Senhor em retidão. Davi fez isso. Verdade, ele não foi perfeito, mas ele se humilhou, ele se arrependeu, ele pediu perdão, ele tinha um coração voltado para o Senhor, e a Bíblia diz isso. O coração de Davi era do Senhor. E depois de Davi veio o filho de Davi, Salomão. E aí quando Salomão está assumindo o reino, vai ouvindo, o Davi dá, amando de Deus,
um conselho para Salomão que ele vai nos dar aqui essa manhã. E eu penso que esse conselho é bem-vindo. 1 Crônicas, abra a sua Bíblia, 1 Crônicas, capítulo 28. Eu penso que esse conselho ele é bem-vindo, porque é um conselho dado por alguém que a Bíblia chamou de homem segundo o coração de Deus. Alguém que podia falar do que é servir a Deus e amar a Deus de todo o coração. É o que a gente está estudando até aqui, não é? Nós devemos amar a Deus de todo o coração. O coração tem que estar inteiro. 1 Crônicas, capítulo 28, versos de número 9 e 10. A Bíblia diz assim, Davi falando para o filho, como um pai aconselhando o filho. Preste atenção, isso aqui para mim tem muito valor. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai. Bonito esse conselho. Filho, você precisa conhecer o Deus que o teu pai serve, filho. Olha, irmão, que você seja um pai que tenha autoridade para falar para o seu filho. Moral para falar para o seu filho. Filho, conheça o Deus do teu pai. Isso é forte, irmão. Você tem que ser o pai, né? Filho, conhece o Deus do teu pai. Davi tinha condição de falar isso para o filho dele. Filho, você tem que conhecer o Deus que o teu pai tem, filho. Serve. Conhece o Deus do teu pai. E serve-o com um coração perfeito. Olha o coração. E com uma alma voluntária. Por quê? Porque ele esquadrinha o Senhor todos os corações. E entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Filho, você tem que conhecer o Deus que o teu pai conhece. Filho, e você precisa servir esse Deus com um coração perfeito. Tem tradução que aparece, o coração inteiro. O coração todo. Você tem que colocar o seu coração inteiro nesse Deus. Ah, pai, você está falando isso? Filho, eu tenho moral para falar. Ah, pai, mas você não é perfeito. Filho, por isso que eu estou te falando. Eu já errei na minha vida. E eu aprendi, filho, que Deus você não pode servir com o coração pela metade. E que Satanás tenta lutar por um espaço no nosso coração. Mas, filho, se você conseguir servir a Deus de todo o coração, e amar a Deus com o coração inteiro, o seu reino vai ser uma bênção. Eu não preciso nem dizer a você que, infelizmente, Salomão não conseguiu. Você sabia disso ou não? A gente não fala muito isso na igreja, eu não escuto também muitas mensagens sobre isso. Mas Salomão começou muito bem, e depois se perdeu. Salomão, irmãos, tinha 1000 mulheres, 700 mulheres e 300 concubinas. Mulheres que serviam outros deuses e que fizeram o coração de Salomão não ser inteiro do Senhor. Vocês estão compreendendo? Antes de Davi, Saul não conseguiu. Depois de Davi, Salomão não conseguiu. Fica para servir a Deus e amar a Deus de todo o coração como exemplo, Davi. Perfeito? Não. Mas alguém que a Bíblia chama de um homem segundo o coração de Deus. Por que é tão importante falar de coração? Eu gostaria de começar então hoje aqui a mensagem. Puxa, pastor, agora que negócio vai começar. Perguntando a você, como é que está o seu coração? Não, pastor, está bem, inclusive semana passada fez um exame e tal. Não é desse tipo que eu estou perguntando, não. Eu fico feliz, já que seu coração está batendo direitinho, glória a Deus, né? Agora, não é essa a pergunta. A pergunta é, como está o seu coração diante do Senhor? Seu coração é inteiro de Deus? Seu coração está completamente bem? Seu coração é todo do Senhor? Vou te explicar por quê. Lá em Tiago 1,
Tiago, capítulo 1, verso 19. Vou ler esse versículo e aí te mostro a importância e aí eu vou para aquilo que preparei para hoje. Isso aqui já é assim, irmão. Por isso que eu falei que a palavra está meio assim dobrada, né? Tiago, capítulo 1, verso 19. Quem encontrou, diga amém. Sabei isto, meus amados irmãos. Sejam todos prontos para ouvir. Irmãos, uma das virtudes maiores que uma pessoa pode ter é saber ouvir. Já conversou com alguém que não sabe ouvir? Eu já. Várias vezes. No Brasil, inclusive, uma vez uma irmã entrou, lá assim, era o altar, né? E a sala do pastor ficava assim, tinha uma sala de atendimento do lado. Então, terminava o culto, a gente ficava ali, a pessoa podia sentar, a gente ficava ali atendendo as pessoas. E ela entrou assim, foi muito interessante. Quando eu leio esse versículo, me vem a foto dela na minha mente, eu nunca mais esqueci dela. Que ela entrou assim e disse, pastor, estou precisando muito de um conselho, estou precisando muito de uma direção, já foi puxando a cadeira, foi sentando, e disse, pastor, estou passando por isso, estou passando por isso, irmão, quase que não respirava. E tanto de mexia, aí na hora que ela ia respirar, eu tentava então, e foi assim uns 15, 20 minutos, irmão, e foi interessante que na hora que ela levantou e falou assim, pastor, olha, uma bênção falar com o senhor. É uma bênção poder ouvir os teus conselhos, poder ouvir uma direção. Como é bom receber. Eu falei assim, amém, irmão, vai com Deus. Foi a minha participação. Eu nunca mais esqueci dela. E aí quando eu leio esse texto, eu fico pensando, como nós precisamos saber ouvir, irmãos. Como precisamos aprender a ouvir. A Bíblia diz, todo homem esteja pronto para ouvir. Disposto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar. Por quê? Aí a Bíblia explica no 20. E aí nós vamos ligar uma mensagem na outra. O que diz o 20? Pois a ira do homem, a sua ira, sua revolta, sua raiva, não produz justiça de Deus. Não resolve nada. Mas eu estou nervoso. Morrer mais cedo. Máximo você consegue, quem sabe, ficar careca, dar um trem em você. Mineiro diz um trem. Minha terra fala revestrez, né? A pessoa fica mal. Doenças que são somatizadas, sabia, irmão? Por causa de problemas de estresse. Pessoa fica estressada, nervosa, ansiosa, e então ataca, tem dores no corpo. O doutor diz, mas você não tem nada. Como que eu não tenho, doutor? Dói tudo. Você tem que parar, tirar férias. Se preocupa muito. Você anda muito estressado, seu nível de estresse. Vai caminhar. Se eu caminhar, misericórdia, eu vou morrer. É verdade, mas não é verdade, irmãos? Às vezes você escuta isso de médico. O texto está dizendo que a sua ira não vai trazer a justiça de Deus para a sua vida. A sua revolta não vai trazer a justiça de Deus. Pastor, tudo bem, entendi. O que isso tem a ver com o meu coração? Tudo. Onde é que uma revolta se instala na vida de uma pessoa? Onde que mora? No coração. É aqui, irmãos. Se você não guardar o seu coração, se você não proteger o seu coração, por isso que a Bíblia diz que você deve entregar todo ele a Deus. Isso precisa ser feito. Quando eu digo entregar, eu digo cuidar, limpar. Uma vez eu dei uma mensagem aqui, alguns de vocês devem lembrar, sobre a pesca maravilhosa. E nós falamos sobre a importância de lavar as redes. Você lembra disso ou não? Uma coisa que deve ser feita diariamente. O primeiro milagre da pesca maravilhosa, os discípulos estavam lavando as redes. E você precisa lavar, olha o gesto, a sua rede diariamente, porque você precisa dela limpa para pegar novos peixes. E Deus tem milagre para você, Deus tem vitória para você, Deus tem sucesso para você, mas sua rede tem que estar limpa.
Por isso a pergunta, como está o seu coração? Sabe o que Jesus diz em Mateus 5, no verso 8, no sermão da montanha? Bem-aventurado os limpos de coração. Por quê? Porque eles verão a Deus. Deus, um dia eu vou morrer, eu vou ver o Senhor. Não, eu também. Mas eu quero ver Deus aqui também, pessoal. Eu quero ver Deus, sabe, na minha família, no meu casamento, na minha igreja. Eu quero ver Deus na sua vida. Mas só os limpos de coração podem ver a ação de Deus. Podem enxergar o trabalho de Deus. Por isso, qual que é a missão do diabo? Sujar o seu. Todo ele? Não precisa sujar todo o coração. Você pode servir a Deus domingo, você pode participar de um culto, não tem problema. Para o inimigo, irmão, olha o que eu estou te falando, é seríssimo. Para o inimigo não tem problema. Desde que ele continue tendo um lugar de revolta no seu coração, entendeu? Alguma raiva, alguma ira, alguma mágoa, como eu já disse aqui, às vezes, não, pastor, não é mágoa, não, é assim, um ressentimentozinho, está disfarçado. Você pode dar um nome para a criança que você quiser, mas isso aí está atrapalhando você. Isso impede a unção ser derramada sobre a sua vida. Mãe, uma coisinha dessa só de nada. Você não entendeu o texto? De todo o coração. Todo o coração. Mas é só 0,5%, é 0,9999 de revolta que eu tenho, assim, mas você não pode ter. A Bíblia diz que uma raiz de amargura não pode brotar no broto. Não pode ter broto. Vê lá a árvore de amargura, né? Raiz de amargura, mas não pode nada brotar no teu coração. Brotou, a Bíblia diz, manda embora, repreende, irai-vos, mas não pequeis, não permita que o sol se ponha e essa coisa permaneça dentro do seu coração. Por quê? Porque com esse sentimento aí, a justiça de Deus não pode visitar você. E eu quero dizer hoje para você que a justiça de Deus quer te visitar. Deus é justo. Deus quer visitar você. Aí entra o que está preparado. Que eu vou tentar ser breve, prometo para você. Eu vou tentar ser o mais breve possível. Nós vamos começar na semana que vem uma nova série de mensagens sobre o propósito de Deus para a nossa vida. Eu entendo, irmãos, que cada palavra que a gente recebe, vou ser bem breve, prometo, vou tentar, tá? Eu entendo que cada mensagem que a gente recebe, ela funciona como uma chave. Para que serve uma chave? Essa que você tem, ela serve para abrir e fechar. E cada chave tem aqueles dentes, né? Que a gente chama de segredo. Nenhuma chave é diferente da outra, tirando algumas exceções, mas, em regra, cada chave abre uma determinada porta. Você precisa de uma revelação de Deus para cada situação que você passa na vida. Você está enfrentando uma batalha, você pode até ter passado uma batalha lá atrás semelhante a essa. Mas você precisa ir diante de Deus, pedir a Ele uma direção, uma palavra, uma revelação, uma chave para você resolver essa situação. Abrir isso aí ou fechar isso aí. E a Bíblia diz que o que a gente liga aqui está ligado lá. O que a gente desliga aqui está desligado lá. Então o milagre começa a ser desenhado aqui. Quando você recebe a palavra, você recebe uma chave que te dá a condição de abrir, fechar, resolver a situação, em nome de Jesus. Amém? Quem está entendendo isso, diga glória a Deus, pessoal. Então surge a mensagem de... sei lá, já estou pregando faz tanto tempo, né? Falar a mensagem de hoje é até estranho. Eu queria falar um pouquinho com você sobre justiça divina. Posso falar um pouquinho com você sobre justiça divina? Uma história que uma vez, numa segunda-feira, eu contei aqui para alguns irmãos, mas uma das histórias mais lindas da Bíblia Sagrada sobre justiça de Deus. E depois você vai entender por que eu estou te falando essa história e o que isso tem a ver com o que a gente está falando hoje aqui de coração. Amém? A história é sobre uma rainha chamada Esther, que todo mundo já deve ter ouvido falar dela. Tudo começa em Esther, no capítulo 1, com um comportamento esquisito de uma rainha chamada, até então, Vasti. Vasti, para mim, tipifica e representa a vida de
de muitas pessoas nos dias de hoje. Vou te explicar por quê. O rei da época era um rei chamado Assuero. E Assuero fez um banquete, verdade, ele bebeu mais do que devia, ficou alegre. E como ele tinha vários convidados, ele queria exibir a sua rainha Vasti para os seus convidados. Uma mulher bonita, rainha. E ele mandou chamar Vasti. Interessante que Vasti disse: não vou. Não vou. Não vou. Por isso, você vê essa coroa quebrada, porque a rainha Vasti perdeu aqui a sua coroa, porque se recusou a ir à presença do rei quando chamada. Há um princípio aqui. Nós vivemos uma geração, irmãos, hoje, vou terminar, amém? Comecei. Mas uma geração hoje, onde eu nunca percebi, de uma maneira tão forte, numa geração que, tendo sido chamada pelo Senhor, tem se recusado a vir à presença dEle. E isso nos faz perder coroas. Isso faz de nós pessoas sem autoridade espiritual. Porque nós estamos sendo chamados, Jesus diz: vinde a mim, os cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Quando aceitamos esse chamado, somos coroados de autoridade, de unção da parte de Deus, amém, pessoal? Mas quando nos recusamos a entrar deliberadamente na presença do rei, nós perdemos isso. Essa unção não é derramada sobre a nossa vida e essa coroa nos é arrancada. E é o que aconteceu com Vasti. E o que acontece após a coroa, ela perder a coroa, é uma espécie de um concurso para uma substituta de Vasti, uma nova rainha. E essa escolha de uma nova rainha traz um monte de mulheres, de moças, de donzelas, entre elas a nossa personagem de hoje, Esther. E acontece que todos estavam sendo preparados para entrar na presença do rei, e o texto diz que Esther se preparou para ir à presença do rei também. O que também me ensina muito. Nós não devemos ir à presença do rei de qualquer maneira. Nós devemos nos preparar para ir diante do rei, para encontrar o favor do rei. E esse texto que está aqui em capítulo 2 de Esther, no verso 15, diz que quando chegou a vez de Esther, aí diz em vermelho, que ela alcançava graça aos olhos de todos quantos haviam. Interessante, porque eu vou explicar isso de novo. A unção de Deus que está sobre a sua vida chama a atenção das pessoas que estão ao seu redor. Então escute, vai acontecer das pessoas olharem para você e dizer: você é diferente, você é uma pessoa, porque a unção de Deus está sobre você. E às vezes a pessoa pode até confundir, achar que isso é por sua causa, mas não é por sua causa. Isso é por causa da unção de Deus na sua vida. Amém, pessoal? Essas habilidades que você tem, a sua maneira de ser, a sua maneira de viver, sua maneira de se comportar, é tudo fruto da unção do Espírito Santo em você. Então a rainha Esther andava e ela alcançava a graça aos olhos de todos. Todos olhavam para ela e: olha que rainha, não era rainha ainda, né? Não, mas que candidata é essa? Essa tem tudo para ganhar. Ela é bonita, ela é isso, ela é aquilo outro. Mas aquilo tudo que ela havia feito, aquela preparação toda, não era para chamar a atenção dos convidados em si. Irmão, de que adianta ganhar o mundo todo e perder a nossa salvação? Aquela unção, aquele propósito, aquela habilidade, aquela graça, aquelas virtudes, aqueles presentes que ela tinha, tudo, aquela formação, aquela maneira de ser, tudo aquilo ali era para o rei. Então ela se preparou para ser aprovada pelo rei, para encontrar favor diante do rei. A mesma coisa eu planto no teu coração. Não adianta nada você receber aplauso dos homens se Deus não aplaudir você. Não adianta nada você receber o elogio dos homens se diante do rei você foi desaprovada, Esther. Tudo que temos e que somos é para a glória do rei. Amém? Diga glória a Deus. E no versículo de número 17, vamos ler o 16 que eu pulei. E assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês. Aí vamos pular para o 17. E o rei
amou a Esther mais do que todas as mulheres. Diga glória a Deus. Pronto, o rei amou Esther. E eu quero dizer para você que o rei te ama. Muito, 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 o rei te ama. Ele quer colocar uma coroa na sua cabeça, fazer de você uma pessoa grande, derramar o óleo sobre você, e você precisa manter esse coração inteiro guardado. Satanás vai fazer de tudo para tentar tirar essa coroa, mas ele está repreendido em nome de Jesus. Pastor, e a justiça? Irmão, um pouquinho mais para frente, ainda no capítulo 2, uma conspiração foi travada. Vai me ouvindo que fica melhor para você entender a história, que ela é um pouquinho comprida, eu estou resumindo para você. E um tal de Bigatã e Teres, Bigatã e Teres, eles estavam tramando contra a vida do rei Assuero, na porta do palácio, até para tramar, trama errado, né? Vai conversar e falar mal do rei na porta do palácio, da casa do rei. Esquisito, né? Eles estavam lá na casa do rei, dizendo, eita, vamos cortar a cabeça dele, corta a cabeça dele. E um Mardoqueu, dependendo da sua tradução, traz como Mardocai, vou falar Mardoqueu ou Mordecai. E aí o Mardoqueu ouviu, levou até a Esther, que era rainha, porque os dois eram parentes. O Mardoqueu, na verdade, tinha criado Esther, que levou até o rei. O rei mandou averiguar e viu que era verdade. Os dois que estavam conspirando contra a vida do rei foram mortos. E justiça foi feita. Daqui o que eu quero que você guarde é o que está em vermelho. E isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Por que isso aqui é importante? Porque tudo que você faz de bom, de ruim também, as nossas ações, elas são registradas diante de Deus, diante do rei. Eu creio, absolutamente, eu creio, que tudo fica registrado, escrito. Ô, pastor, eu fiz, olha, eu me dei, eu me doei, eu me lancei, eu entreguei o meu melhor, eu fiz o que eu podia fazer de melhor, e olha só, pastor, o que eu recebo em troca? Fique em paz. O que você fez, se foi feito de todo o coração, está registrado diante de Deus. Deus não vai se esquecer de você. Não vai. Parece, às vezes a gente enfrenta situações, momentos, em que parece que esqueceu. Passou, não valeu. Tudo mentira do diabo, para tentar sujar o seu coração. Está guardado diante de Deus. O que você fez está registrado. E você vai colher. E a vitória vai vir, em nome de Jesus. Passou o tempo, parece que ficou registrado, mas passou o tempo e a coisa vai piorar. Porque o Assuero levanta, exalta um tal de Amã. Pensa num camarada encapetado. Amã. Mas você sabe que muito do nosso crescimento espiritual a gente deve a uns Amãs que passam pela vida da gente? Não saiu nenhum amém, né, irmão? A pessoa já pensa no Amã, pastor? Mas, irmãos, muito do nosso crescimento espiritual nós devemos a alguns Amãs que atravessam a vida da gente, sabe? Lá no serviço, aquele que o chefe põe para mandar em você, e você diz assim, rapaz, que vontade de orar por ele, pastor. Eu vou trabalhar pensando, pastor, Deus, abençoe esse servo, Senhor. É um Amã. Poxa, quem é que nunca teve um Amã na vida? Quem é que nunca teve que lidar com um Amã? E Amã era uma pessoa soberba, representa um arrogante. Mas tinha o apoio do rei. E diz o texto que o Amã, onde o Amã passava, até uma questão de reinado também, todos tinham que se dobrar diante do Amã. E aí no versículo de número 5, o tal do Mardoqueu, ou Mordecai, vou falar Mardoqueu, né? Ele não se curvava diante do Amã. Simplesmente porque ele era judeu, ele era do povo de Deus. E quem é de Deus não se curva diante de qualquer outra coisa, a não ser diante de Deus. E o Amã ficou manifestado, nervoso. E planejou
intentou colocar as mãos não só no Amã. Vou matar o Amã, não, matar o Amã é pouco. Além de matar o Amã, eu quero matar, não, Amã não, além de matar o Mardoqueu, o Amã queria matar o Mardoqueu. Estou invertendo aí. Está igual o outro, né? Desce daí, que esse lugar é o Zaqueu. Desce daí, que esse lugar é do Zaqueu, né, Moisés? Já viu essa, não? Esse é um missionário que chegou aqui e contou para a gente. Eu acho que foi aqui que o missionário falou para a gente, foi não? Ele disse que tinha um cidadão pregando sobre o Zaqueu, do Zaqueu na árvore. Só que ele não falava Zaqueu, o pastor falava assim, ô Moisés, desce daí, Moisés. E o Moisés subiu na árvore, que o Moisés estava esperando. Aí alguém, o obreiro do lado assim, pastor, não é o Moisés, é o Zaqueu. Moisés subiu para esperar Jesus. Não é o Moisés, não, é o Zaqueu. Então, irmão, eu sei, desce, Moisés, que esse lugar é do Zaqueu, que está em cima. Aí já era, né, irmão? Aí eu estou invertendo os mortos aqui. Quem queria matar quem? O Amã queria matar o Mardoqueu, porque o Mardoqueu era de Deus e não se curvava diante dele. Amém? Mas ele teve pouco matar só o Mardoqueu. Então ele disse, eu vou matar também o povo de Mardoqueu, todos os judeus. Isso aqui é espiritual, sabe, irmão? Porque o inimigo, a intenção de Satanás, lógico, ele quer matar, roubar e destruir. O grande inimigo, você. Mas, irmão, ele não é pouco. A intenção do inimigo é acabar com a sua família. É destruir o seu lar. Ele sabe que tocando no seu povo, ele está tocando em você. É ou não é verdade? Então nós vamos cercar a nossa família. E essa é a intenção. E não é que ele consegue a aprovação do rei para isso? Não é como, sei lá, se o rei não prestou atenção. Eu sei que acabou que o rei validou uma lei que num dia tal, todos os judeus seriam exterminados. O Amã conseguiu passar essa lei. Irmãos, foi um desespero. Porque Mardoqueu era judeu, mas a rainha Esté também era. Fazia parte desse povo. Então aquela coisa, aquele aperto na alma, não morrer, como é que pode? E agora, e agora, e agora? E o Mardoqueu cobrou da rainha uma postura. Dizendo um texto muito bonito, porque ele diz para ela, quem sabe não foi por esse tempo, para esse dia, que Deus te pôs onde te pôs. Então que bonito, né, pessoal? Deus te colocou aí para isso. E a rainha disse, mas você não está entendendo, ela com medo. Eu não posso ir até a presença do rei se eu não for chamada. A sentença para quem entrar na presença do rei sem ser chamada era morte. A não ser que o rei estenda o cetro. Você já ouviu falar do cetro? Uma espécie de bastão que o rei ficava de ouro, né, na mão, a bolinha assim na frente, bastão. Então o que tinha que acontecer? A pessoa tinha que entrar, se o rei não estendesse assim o cetro, e a pessoa tocasse na ponta, ó, morte. Quem é que arriscava? E a rainha disse, eu não posso ir, se eu for falar com ele, mas você tem que ir, você tem que lutar pelo teu povo, mas e se eu for assim, ser chamado, eu vou morrer, mas você tem que ir, porque Deus te levantou para esse tempo, Deus sabia disso. Então a rainha disse, tá bom, eu vou, vocês vão jejuar por mim, está aqui nesse texto. E aí, irmãos, eu tenho que explicar para você que tem dois tipos de jejum, porque senão a gente fala de jejum que a pessoa não entende. Porque nós vamos fazer um propósito também de jejum na próxima semana, depois eu vou explicar para você. Mas tem dois tipos de jejum. Tem aquele que Jesus diz que você tem que fazer sem anunciar para ninguém. Esse é um jejum que você faz quando você está matando e mortificando a sua carne. Esse você está fazendo para crescer espiritualmente e você com Deus. Esse Jesus diz que você tem até que lavar o rosto, para você não aparecer na igreja, arrastando o pé. O que foi, irmão? Eu estou jejuando. É uma luta, irmão, mas eu estou debaixo de jejum. Você não tem que fazer para aparecer. Esse. Só que esse jejum aqui é um jejum por uma causa. É um jejum diferente. Esse jejum aqui pode e deve ser divulgado. A rainha disse, eu quero todo mundo jejuando por mim. Se você pegar Nínive, quando Jonas anunciou que Nínive seria destruída, o rei baixou um decreto. Toda a cidade de jejum, até os animais, irmão, estavam proibidos de comer. Rasgaram as vestes, se humilharam, e Deus se arrependeu e não destruiu a cidade de Nínive. A cidade inteira
de jejum, até a vaca, o boi, a ovelha, todo mundo, ninguém podia comer. Aquele jejum foi um jejum anunciado por uma causa, por um propósito. Qual que era a causa aqui? Havia data para os judeus morrerem. A rainha Esté disse, eu quero que vocês orem por mim, jejuem por mim, porque eu vou falar com o rei. E eu preciso entrar na presença do rei e encontrar o favor do rei. Bonito isso. A palavra bênção, não sei se você já teve curiosidade de ver no dicionário, significa favor. Bênção é favor. Uma pessoa abençoada por Deus é uma pessoa que alcançou o favor de Deus. Diga graças a Deus. Ela queria isso. Eu quero o favor do rei para a minha vida. E todo mundo jejuou, todo mundo orou, todo mundo clamou, e a rainha foi. E foi bonito o que aconteceu. Porque na hora que ela entrou na presença do rei, ó o rei, na hora que ela apontou, depois você pode ler com calma, na hora que ela apontou no pátio, o rei olhou para ela e o coração do rei amoleceu. Minha rainha, pode entrar. Eu vejo o Senhor assim, sabe, irmãos? Na hora que você apontar no pátio, Deus, meu filho, minha filha, entra, filhão. E aí, o que você está precisando? Pai, eu preciso do teu favor. Pai, eu preciso do teu favor. E quem é que não precisa do favor de Deus, irmão? Eu preciso do favor de Deus. E ela entrou, ele estendeu o cetro, ela tocou no cetro, e ela alcançou graça aos seus olhos. Ela tocou na ponta do cetro. E o rei, o que você quer? Disse assim, eu só gostaria de marcar, olha que mulher inteligente. Eu queria marcar um banquete. Gostaria que o senhor fosse comer o banquete que eu vou fazer. E eu vou cozinhar para o senhor. E lá eu faço o pedido. O rei disse, até a metade do reino, se você quiser, eu te dou. Irmão, o rei amava Esté mesmo. E ela marcou o banquete. Mas o tempo passou. Um tempinho depois, um milagre acontece. Para mim, isso aqui é a parte mais linda do texto, é essa. Porque tudo que a gente faz fica registrado. E às vezes nós sofremos, nós passamos situações e parece que Deus não está vendo, irmão. E no capítulo 6, a Bíblia diz que o rei foi tentar dormir e não conseguiu. Rolava para lá, rolava para cá. Acordou, sem sono. Guardas, servos, estou sem sono. Lê para mim aí alguma coisa. Pegaram o livro de registro do rei, aonde estava escrito tudo que era feito, tudo que, os comportamentos, tudo que as pessoas faziam, tudo que tinha ali em favor do rei. E abriu bem na parte que estava falando de Mardoqueu. O que Mardoqueu tinha feito? Tinha livrado o rei da morte, porque tinham conspirado contra ele, e ele denunciou a turminha do amendoim. E ele salvou a vida do rei. E leram, você acha que isso é coincidência, irmão? E aí leram exatamente aquela parte. E Mardoqueu salvou a vida do rei. O rei, opa, o que a gente fez para esse homem que salvou a minha vida? Nada, rei, nada. Nós temos que fazer alguma coisa. Nós não podemos ser ingratos desse jeito, não. Eu estou precisando de uma ideia, eu preciso de alguma coisa para fazer com esse homem. Aí, irmãos, está lá no capítulo 6, continuação, só tem a figura, depois você pode ler com calma. Vou te contar. Ele disse assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa, o rei. Na hora que ele está pensando, de manhã cedo, que isso foi de madrugada, sem dormir. De manhã cedo, disse, eu tenho que fazer alguma coisa. Na hora que entra o Amã no palácio. Aí ele disse, já sei, uma ideia. Ô Amã, o rei perguntando para o Amã, o que o rei pode fazer por alguém que o rei se agrada muito por ele? É muito grato a ele. O Amã pensou, deve ser para mim. Está na Bíblia, no capítulo, deve ser para mim. Já sei, vou caprichar. Você tem que tomar cuidado, né? Você fala diante do rei. A Bíblia diz que a gente tem que desejar para o próximo o que a gente deseja para a gente, né? Olha só, já sei, rei, só pode fazer o seguinte, que essa pessoa que o Senhor ama, que fez o favor, que o Senhor se agrada, que ele ande no cavalo real do Senhor, sendo puxado pela pessoa mais importante do reino.
com as vestes reais. E a pessoa gritando: assim se fará a pessoa de quem o rei se agrada, assim se fará a pessoa de quem o rei se agrada. Aí o rei ficou de pé no trono e disse assim: genial a sua ideia, vai você e faça isso para o Mardoqueu. Quase manifestou, porque ele achava que era para ele, e a pessoa mais importante era ele que tinha que puxar o cavalo. Então era ele que ia puxando o cavalo e gritando: é assim que se fará ao homem cujo coração o rei se agrada. Irmão, a Bíblia diz que o Amã ficou com enjoo, com nojo, foi para casa e com o estômago embrulhado, de raiva, de ódio, e já tinha mandado construir uma forca para o Mardoqueu. Mas como tinha um banquete, e o único convidado tinha sido o rei e o Mardoqueu, o banquete da Ester, a favor, lembra que foi o pedido da rainha? O Amã disse: tudo bem, eu vou no banquete primeiro. Foi no banquete, comeram, beberam, e aí então o rei vira para a rainha e diz assim: você disse que tinha um pedido para me fazer, e esse pedido seria feito hoje. Isso é verdade, rei. Meu pedido é o seguinte: eu queria que o senhor poupasse a minha vida. Ah, mas eu não poupar a sua vida por quê? Porque esse cidadão está do lado do senhor, Amã, está comendo aqui, ele fez passar uma lei, e todos nós vamos morrer no dia tal. Eu não estou sabendo. Pois é. Quem é que fez uma coisa? Na hora que ele viu que o negócio ia fechar para o lado dele, ele tentou segurar a rainha para pedir alguma coisa para ela, mas na hora que ele caiu de joelho nela, o rei já entendeu que ele quis agarrar a rainha, aí que entupiu tudo mesmo. Aí já entraram os guardas, colocando saco na cabeça dele, manda prender. E aí entrou alguém, olha como a coisa acontece. Entrou alguém e disse assim: ah, inclusive tem uma forca aí preparada, que ele mandou fazer para o Mardoqueu. O rei disse: ah, então enforca ele na forca que ele fez. E a história termina com Deus fazendo justiça. Irmão, não estou matando ninguém, mas estou dizendo para você que tudo que você faz fica registrado. Vale a pena você ser fiel a Deus, vale a pena você manter o seu coração aberto diante do Senhor. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por isso? Pastor, por que isso é importante? Porque eu penso que Deus, eu creio, eu acredito, que Deus deseja ser justo com você, com todas as pessoas. Pastor, mas mas você lembra do que a gente viu lá em Tiago? A ira do homem não opera a justiça de Deus. Mas o meu coração, pastor, o que fiz? Pois é, se você não tirar, não guardar o teu coração, essa graça você não vai poder receber. Você está entendendo? A ligação do coração com a justiça de Deus. Mas o que isso tem a ver com a justiça de Deus? Tudo. Porque só os limpos de coração verão o Senhor. Não adianta você ficar irado, com raiva, nervoso, magoado. Isso é maligno para você perder o favor de Deus. Deus quer estender o cetro para você. Deus quer fazer justiça na sua vida. Não deixe o inimigo te enganar. Posso fazer uma oração por você? Fica de pé aí onde você está. Em nome de Jesus. Deus de justiça. Todo coração. Importância, cada dia que passa, a importância de ter um coração limpo na presença do Senhor. Lavado, purificado pelo sangue do Senhor. E aí quando eu paro para pensar nisso, sabe, irmãos, eu realmente, o Espírito Santo me faz perceber. Por mais que a gente já tenha ouvido textos falando sobre coração e a importância de manter o coração limpo, eu percebo Satanás trabalhando, lutando afinco, para ter um espaço, uma vagazinha em corações. E aí eu percebo o apóstolo Paulo, quando ele está orando pela igreja em Corinto, ele diz: olha, eu tive que levá-los perante Cristo, para perdoar vocês, a fim de que não sejamos vencidos por Satanás. Deixa Satanás te vencer. Deixa o inimigo te vencer. Teu coração tem dono, é do Senhor. Amém? Coloca a mão sobre ele, sobre o seu coração. Fecha os teus olhos onde você está. Teu coração é do Senhor. Teu coração é de Deus.
Oh, aleluia. Te adoramos, Senhor Jesus. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, Senhor. Nada encontrarás De bom. Mas um desejo eu tenho, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Meu mestre, dá-me um coração igual ao teu. Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual